Já estamos de volta do intervalo. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente dentro da programação da Marajó TV, através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Lembrando que a sua opinião para nós é muito importante, então você pode enviar sugestões de pautas, dicas, conteúdos, aquilo que você quer que a gente melhore dentro do nosso jornalismo. Nós temos o maior prazer de ouvir você e, é claro, adaptar dentro da nossa realidade e poder ofertar o melhor conteúdo de segunda a sexta-feira aqui mesmo na tela da sua Marajó TV. Como prometido, já tenho aqui no nosso estúdio a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Breves, senhor Luiz Carlos Serafim, para justamente apresentar um balanço do trabalho do Poder Legislativo. Afinal, é o poder que fiscaliza, que busca soluções e, acima de tudo, está trabalhando aí para tentar fazer com que o nosso município seja um município melhor. Serafim, seja muito bem-vindo, presidente, a mais uma participação dentro do nosso programa. É importante ressaltar a sua disponibilidade em trazer informações e esclarecer a nossa população a respeito de assuntos de interesse da comunidade. Eu queria que o senhor começasse fazendo um balanço dos trabalhos do Poder Legislativo aqui em Breves. Em primeiro lugar, Marlon e toda a equipe aqui que compõe aqui a TV Marajó, desse programa aqui que é o Balanço Geral. Eu agradeço essa oportunidade que sempre está nos dando para que a gente possa prestar esclarecimento à sociedade brevense. Marlon e sociedade em geral, a gente, como parlamentar, nós temos três grandes atribuições, né, prerrogativas da Câmara, que é legislar, representar e fiscalizar. Eu diria que legislar, a Câmara Municipal deste ano, ela prestou um grande serviço para a sociedade, porque os projetos que foram encaminhados do Executivo foram todos tramitados na casa, alguns foram aperfeiçoados, foram discutidos e votados, e outros produzidos, mesmo no seio da Câmara, né, através de seus vereadores, projetos, requerimentos, moções, e foram também tramitados, foram discutidos e foi votado. Então, essa parte de legislar, a Câmara com certeza cumpriu o seu papel. E de representar também, porque foram vários e vários projetos e requerimentos oriundos da própria Câmara, em que estava ali levando sempre como objetivo o bem-estar da sociedade. Então, nesses dois itens, a Câmara, eu posso afirmar, independente de bancada, que a Câmara exerceu o seu papel. Agora, eu até falei na sessão do dia 15, que sessão solene, né, de encerramento do período, que já no aspecto, na prerrogativa que a Câmara tem de fiscalizar, aí a Câmara Municipal de Breves deixou a desejar para a sociedade brevense. Por que isto? Porque nós tínhamos um orçamento que nós apresentamos aqui em entrevista anterior, um orçamento bastante volumoso para esse ano de 2021. Né? E além do orçamento, já tinha uma previsão de 10%, e depois a Câmara concedeu mais uma suplementação de 30%, que na ordem de 77 milhões. E a gente não conseguiu ver o resultado disto. Sim, verdade. Então, a sociedade poderá muito bem perguntar, e aí fica uma situação até constrangedora para mim, como presidente da casa, a gente não ter uma resposta. Porque só, por exemplo, na saúde, tinha disponibilizado para o prefeito, fora a suplementação de 77 milhões, tinha para o prefeito já previsto no orçamento mais de 51 milhões de reais. Aí, mano, a sociedade precisa de uma UPA. Chega lá... Inclusive, presidente, aproveitar... Muito difícil a situação, como se encontra a UPA para oferecer os serviços para a sociedade. Os postos... Aproveitar que a gente está falando disso, né? A gente está falando da saúde, eu preciso ter um adendo aqui, presidente. Diante disso, nós recebemos diversas imagens, inclusive desses últimos dias, da unidade de pronto atendimento lotada, sim, pela grande quantidade de atendimento, pela necessidade, mas também pela falta de profissionais para desafogar o sistema de saúde. Que a gente sabe lá que, infelizmente, o quadro funcional foi reduzido e aí a gente não sabe para onde está indo tanto dinheiro, né? Pois é, porque o orçamento já previa mais de 51 milhões. Então, a quantidade de médicos foi reduzida, os profissionais como um todo foram reduzidos,
né? Medicamentos, não tem. O mínimo que se poderia esperar é um scalp, que às vezes o paciente precisa, tem que ser comprado numa farmácia porque não tem na UPA. Se você vê lá uma poltrona que recebe um doente, eu recebi fotos lá da maca, lá... Toda a estrutura física está prejudicada, né? Totalmente comprometida. Aí se pergunta, para onde foi 51 milhões? A Câmara teria que saber disso. Hoje, e teve a suplementação que, se o prefeito tivesse aplicado 51 milhões na saúde, também ele poderia suplementar mais 20, 30, 40 milhões, porque ele tinha suplementação na ordem de 77 milhões. Presidente, então, eu tenho uma pergunta que poderia até lhe colocar numa saia justa, mas é importante porque a comunidade precisa saber. Hoje, o senhor está tendo dificuldade pelo governo, ao que toda a população sabe, ter a maioria na Câmara para aprovar certos pedidos de informações, para aprovar certas informações que não estão chegando até vocês, para que vocês pudessem exercer esse papel de fiscalizador, que é a obrigação de vocês, que a gente sabe que o senhor e outros poucos vereadores estão tendo esse interesse. É uma pergunta um pouco constrangedora, mas eu acredito que a população precisa saber. Vocês estão tendo essa dificuldade? Sim, sim. Inclusive eu deixei... Já entrei um pouquinho no assunto e você foi muito feliz nas suas colocações. Sim, inclusive, no decorrer do mandato, foi até proposto pelo vereador Enaldo que se formasse uma comissão para que a gente pudéssemos ouvir o prefeito, para que o prefeito pudesse encaminhar a prestação de contas de um quadrimestre para a Câmara, para que nós pudéssemos lá ver todo o balancete, todas as despesas que teriam sido executadas pelo Executivo. Infelizmente, a maioria dos vereadores, a verdade tem que ser dita, a maioria dos vereadores votou contrário à própria Câmara, porque uma das prerrogativas da Câmara, uma de suas atribuições é fiscalizar. Aí a própria Câmara decidiu, pela maioria dos vereadores, que não deveríamos fiscalizar. Isso foi uma vergonha. Então, se hoje a gente não tem as informações que a sociedade precisa, que muita gente pode dizer, 51 milhões, presidente, mas a gente não viu a aplicabilidade desse recurso. Para onde foi? Nós estamos sem resposta. Eu estou aguardando que até em janeiro o prefeito vai prestar conta ao Tribunal de Contas para a gente ver essa prestação de conta e ver onde foi alocado, onde foi investido esses recursos. Importante ressaltar, né, que não é só dizer que foi gasto. A população e a própria fiscalização do poder público tem que realmente sentir que o valor foi gasto naquilo que o governo disser que foi, de fato. Sim, quando eu digo que a maioria dos vereadores votou contra a Câmara porque é sua prerrogativa fiscalizar, é lógico e evidente que votou contra a população. Sim, porque ali, se a Câmara fiscaliza, se ela exerce a sua função de fiscalizadora, é lógico e evidente que o prefeito ia ter seus máximo de cuidado, de zelo, porque senão ele seria afastado. Sim, sem dúvida. Mas quando a maioria resolve abrir mão daquilo que lhe compete para proteger o prefeito, aí a sociedade fica de lado e a minoria dos vereadores fica impossibilitado de cumprir com essa prerrogativa da fiscalização. E não foi só na saúde. A gente vê que a assistência social tinha mais de 12 milhões, fora o que podia ser suplementado dos 77 milhões. E os CRAS nunca funcionaram. Sim, a gente não vê trabalho de ação social no município de Breves. Presidente, o urbanismo, mais de 24 milhões, que a CIOB está dentro. Municipal de Obras. Que a Secretaria de Obras está dentro. Mais de 24 milhões. Aí veja as condições que está a nossa cidade. Sim. Aí a sociedade pergunta, presidente, para onde foi o nosso dinheiro? Porque agora o senhor está passando as informações, a gente sabe que era mais de 24 milhões. Para onde está indo? Infelizmente, pela maioria dos vereadores, nós não podemos ter essa resposta para a sociedade de hoje. Infelizmente. É um pouco constrangedor? Eu não fico muito constrangido aqui em afirmar isso, porque eu estou cumprindo com as minhas obrigações. Entendeu? Eu não estou me esquivando da minha responsabilidade.
Se eu estou sendo impedido, de uma certa forma, de fazer a minha fiscalização, mas eu, da minha parte, eu estou fazendo. Presidente, os vereadores que estão votando contra a população estão recebendo alguma coisa do governo? Olha, meu amigo, eu não posso dizer isso porque eu não participo das reuniões que a bancada governista tem lá com o prefeito. Eu não faço parte disso, eu não participo de reunião nenhuma. Então eu não posso dizer o que está acontecendo lá pelos gabinetes do prefeito. Mas uma coisa é certa, que eu venho dizendo sempre, quanto mais o vereador que foi eleito pelo povo para ser o fiscalizador, quanto mais ele se atrela ao prefeito, mais ele se distancia da sociedade. Aí por isso, graças a Deus, como não tenho nenhum atrelamento ao prefeito, eu estou aqui de mãos dadas com a sociedade. Posso dizer aqui também que o vereador Enaldo, o vereador Tenir, o vereador Neto, Irmão Piraca, o vereador Neto, o vereador Valci está na mesma linha com a gente, está se tratando em Belém, mas se Deus quiser vai retornar com saúde para que nós possamos desempenhar nossas funções. Então uma coisa eu posso garantir à sociedade brevense, nós estamos fazendo a nossa parte. E se dependesse desse grupo de vereadores, o prefeito estaria sim prestando as informações, porque se a Câmara tivesse aprovado, ele era obrigado a prestar essas informações. Sim. E se aprovasse, ele não prestasse as informações, ele seria afastado. Sim, sim. Presidente, mas, infelizmente, aproveitar que a gente está falando de assuntos do interesse da comunidade, a gente precisa conversar sobre a situação da Equatorial, que é um tema que a população não para de conversar, de falar sobre isso. Então, aqui a gente sempre abre as portas para discussão de um assunto como esse. Eu fiquei sabendo que o senhor deu entrada em uma documentação junto ao Ministério Público, teve também algumas mobilizações e umas tramitações na Câmara. Só que, ao que tudo indica, de alguma forma a Prefeitura também está auxiliando esse trabalho. Inclusive, eu tive acesso a umas fotos de um certo vereador divulgando um trabalho de acompanhamento junto à Equatorial, que tudo indica está recebendo benefícios por parte da Equatorial. E aí a gente não tem nada contra a empresa, pelo contrário. Inclusive, a empresa anuncia aqui na TV, mas a gente não deve nada para ninguém, pelo contrário. A gente tem um papel de, assim como a gente pode muito bem fazer uma campanha publicitária, a gente pode cobrar, porque nós somos independentes. A gente tem esse papel de defesa da comunidade. E aí a gente vê um certo vereador andando com a equipe da Equatorial, tirando foto, divulgando nas suas mídias sociais. Eu acredito que para que uma empresa como essa esteja fazendo o que esteja fazendo, sem nenhum tipo de intervenção da Prefeitura, o senhor mesmo conversou algo aqui em uma outra participação, que é o que tudo indica, tem alguém se beneficiando com isso. O senhor acredita nisso mesmo? Olha, Marlon, é o seguinte, quando a Equatorial, antes de começar suas atividades, uma equipe da Equatorial entrou em contato comigo que queria reunir na Câmara. E eu abri a reunião para todos os vereadores. Neste mesmo dia, já estava previsto o prefeito, a meu convite, ir até a Câmara para que nós tratássemos da questão da pandemia. Aí, antes da reunião com o prefeito, eu recebi a equipe da Equatorial, não apenas eu, com os demais vereadores. E lá eles fizeram uma explanação, que eu fazia essas mudanças, dos postes, da fiação, e que nós teríamos uma energia melhor. E com uma energia melhor, poderia se instalar empresas, gerar rendas e tal. Isso foi o que eles colocaram para a gente. Naquele momento, nós, quanto Câmara, nós fomos contrário por duas razões. Primeiro, Marlon e Sociedade Brevense. O que deveria ter sido feito? Quando a Equatorial entrou em contato com o seu excelência, o prefeito, se ele tivesse preocupado com a população, ele deveria dizer, quero uma reunião com a Equatorial e com o governador. E dizer, nós no Marajó, no caso específico, ele como prefeito de Breves, não tem como se implantar este serviço agora, a não ser que a gente possa subsidiar aquelas pessoas que não vão ter condição de pagar pelo consumo de energia com as taxas que estão embutidas. Então nós vamos subsidiar. O governo do estado entra com uma parte, o governo municipal entra com uma parte, a Equatorial deixa de ganhar uma parte por um período, digamos assim, de 5 anos. Aí sim, podia fazer os serviços e depois instalar empresas dentro do nosso município, poderia melhorar a renda das pessoas para que elas pudessem pagar o seu consumo normalmente, com as taxas absurdas que tem lá, mas que ele teria condição de pagar.
Então essa seria a primeira atitude que o prefeito deveria tomar. Dizer, primeiro vamos reunir as 3 forças, Prefeitura de Breves, Governo do Estado e Equatorial. Se o governo topar fazer isso, o governo do Estado, a Equatorial ceder também na arrecadação das suas taxas, pode ser iniciar o trabalho. Mas o prefeito simplesmente não olhou por este lado, por este ângulo aí. Aí tá, quando nós reunimos, aí eu falei para eles que nós éramos contra, né? Os vereadores foram unânimes dizer, nós éramos contra, até porque na nossa avaliação, se eles tivessem o apoio do executivo, que era importante que a Equatorial fizesse reunião nos bairros, né? Fizesse audiências públicas, né? Ouvindo a comunidade e dizendo para a comunidade, vocês vão ganhar com isso, das informações. Mas nós, como estávamos num período de pandemia até pior do que hoje, vivíamos de decretos, uma sequência de decretos, e não poderia ter aglomerações. Então, qual foi meu papel de dizer, e usei os meios de comunicação? Nós somos contra qualquer serviço da Equatorial neste momento, porque não tem como a Equatorial reunir com a comunidade, reunir nos bairros. Só após reunir nos bairros, tiver anuência da sociedade, é que poderá contar com o apoio da Câmara. Aí tá, terminou a reunião, nós dizemos que éramos contra, e logo em seguida o prefeito veio para tratar da questão da pandemia, lá na Câmara. Sentou ao meu lado, e eu disse para ele, prefeito, antes de nós iniciarmos o assunto que eu pedi para o senhor vir tratar aqui conosco, que é sobre a pandemia, eu gostaria que nós tratássemos aqui sobre a Equatorial, porque agora há pouco eles estiveram aqui conosco, e eu quero dizer ao senhor que o posicionamento da Câmara é que nós somos contrário com a Equatorial faça essas atividades neste momento. Aí só disse assim para mim, vocês são contra? Somos contra, prefeito. Nós somos contra. Sérgio, daqui a pouco eles vão lá comigo, vão sentar lá comigo e tal. Então o senhor sai daqui já sabendo que a Câmara Municipal de Breves é contra. Tudo bem, aí tratamos o assunto da pandemia, apresentamos várias sugestões para eles, fizemos umas críticas, aí tá. Aí me surpreende que logo dias após, a Equatorial já estava executando. Por que ela executou? O prefeito simplesmente deu todas as possibilidades, abriu as portas da cidade para a Equatorial, entendeu? O prefeito deu todas as licenças que a Equatorial precisava. Então, não fica muito surpreso, porque, no mínimo, o prefeito deveria ter nos ouvido, porque nós representamos a sociedade, ter nos ouvido, e dizer, não, nós precisamos reunir para avaliar, porque a Câmara Municipal de Breves é contra. Mas não. E o que é pior, cidadão brevense, que a Equatorial veio, se instalou aí e faz a coisa como bem entende, vai atropelando tudo. Eu não sei, para mim, eu não gostaria de dizer isso, mas nos parece que existe, além de um contrato oficial entre Equatorial e município de Breves, através da prefeitura, parece que tem aí também algum contrato, aí, algum acordo, sei lá, não sei nem dizer o nome, por baixo dos panos, porque simplesmente a prefeitura não atua em nada. A Equatorial faz do jeito que bem entende. E a prefeitura fechou os olhos, né? Sim, a prefeitura fechou os olhos, a Equatorial faz do seu a bel prazer, as maiores arbitrariedades, e a prefeitura simplesmente calada, omissa. Inclusive com patrimônio público, que é as calçadas, né? Sim, aí isto fez com que eu fizesse, através de ofício, uma denúncia ao Ministério Público, certo? Porque, olha bem, o Código de Trânsito Brasileiro considera as calçadas como via de trânsito. Muita gente que pensa, o Código de Trânsito Brasileiro trata só das ruas onde passam os veículos. Não, as calçadas dos pedestres também o Código de Trânsito Brasileiro menciona o direito do cidadão. E além disso, a Equatorial está tendo um desrespeito tremendo, porque está indo contra o Estatuto das Cidades, está indo contra a Constituição Federal, está indo contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Plano Diretor Municipal. Sim. Então, baseado neste estudo, nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público agora se manifestou. O promotor enviou ofício para mim, que esse foi uma denúncia pessoal, então encaminhou um ofício me pedindo, no prazo de 30 dias, para que eu possa mostrar a eles
E aqui eu faço um apelo aqui aos nossos munícipes, aos moradores da nossa cidade, que possam nos informar o que o promotor está pedindo que eu apresente para ele. Os locais onde está acontecendo essas arbitrariedades da Equatorial. Então, meu amigo, se lá na sua casa, na frente da sua casa, ou lá na rua próximo da sua casa, se você vê que a Equatorial está fazendo um serviço que não deveria fazer porque está prejudicando a sua cidade brevense, eu vou deixar aqui o meu telefone para que vocês entrem em contato comigo. É o meu telefone pessoal, lá está o meu WhatsApp. Vocês passem para mim o endereço, se possível façam fotos para que eu colete todas essas informações. Eu também vou dar uma circulada na cidade, verificando exatamente isso, filmando, fazendo foto, porque o Ministério Público, através do promotor, me pediu essas informações. Então eu faço um apelo à sociedade brevense, que vamos estar junto nisso, junto com a promotoria, e o meu telefone é 991 55 5008, 991 55 5008. Você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar coletando essas informações. Passe o endereço e, se possível, foto, porque eu vou estar coletando, formatizando aí um novo documento e encaminhando para o Ministério Público. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, em razão do tempo, a gente tem muitos assuntos para tratar, mas a gente está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação e suas considerações. Eu que agradeço, e se eu não tinha oportunidade, mais uma vez, até o final do ano, me comunicar também nesse meio de comunicação com a sociedade. Eu desejo um Feliz Natal, um ano próspero. É até meio complicado falar isso, porque nós sabemos quanto está difícil para muitos irmãos nosso brevense. Eu sempre digo que nós não podemos nos dizermos cristãos se a gente não tem uma preferência pelo pobre. Que Deus nos ilumine as autoridades aí para que pensem melhor, reflitam e possam vir principalmente nós da Câmara, quando vir para o próximo ano, para nossas atividades, que a gente venha mais de mãos dadas com o povo. Que é isso que a sociedade espera de todos nós. Tá certo. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui com a gente. E eu quero também agradecer a sua companhia. Muito obrigado para você que acompanhou o Balanço Geral até agora. Amanhã eu volto com muito mais informação. Na verdade, amanhã não, né? Segunda-feira. Eu quero que a semana continue. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente volta com muito mais Balanço Geral para deixar você muito bem informado. Até mais.